Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jorge e minha vida há 30 anos é o banco de couro do meu Scania e o asfalto que corta esse Brasil. Já rodei tanto que acho que meus pneus conhecem mais desse país do que muito político. Estou acostumado com a solidão da estrada, com o perigo que se esconde numa curva mal feita ou na má intenção de gente ruim. Mas o que me aconteceu naquela noite na Serra do Cafezal eu não sei explicar. E, para ser sincero, nem quero. Era uma daquelas noites que a gente reza para acabar logo. Uma garoa fina e insistente. Deixava a pista um sabão e a neblina descia da mata, densa, engolindo os faróis e o mundo. Eu estava com o tanque na reserva da reserva. O computador de bordo apitava fazia uns 20 minutos e a luz laranja do combustível parecia rir da minha cara. Nenhum posto por perto, só mato e escuridão. O desespero já começava a me cutucar. Ficar parado ali, naquela serra famosa por acidentes, era a última coisa que eu queria. Quando eu já estava me entregando, pedindo a Deus para não me deixar na mão, eu vi. Do lado direito da pista, saindo da névoa como um sonho, luzes de neon, quentes e convidativas. A placa dizia Posto Paradiso, aberto 24 horas. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Um alívio tomou conta de mim. O posto era meio antigo, com aquelas bombas de combustível arredondadas e uma lojinha de conveniência com cara dos anos 80, mas estava impecavelmente limpo e bem iluminado. Era um verdadeiro oásis no meio do nada. Encostei o caminhão perto da bomba. Um frentista saiu da lojinha, um senhor de uns 60 anos, magro, de bigode branco e um macacão azul tão limpo que parecia novo. Ele tinha um sorriso tranquilo no rosto. "Boa noite, chefe. Vai completar?" Ele perguntou, com uma voz calma que não combinava com a tensão da serra lá fora. "Boa noite. Completa, por favor. O amigo salvou minha pele. Achei que ia dormir na estrada hoje." Respondi, descendo da cabine e sentindo o corpo estalar. "Imagina, patrão. O Paradiso tá sempre aqui para isso. A gente nunca fecha." Ele disse enquanto encaixava a mangueira no tanque. Entrei na loja para tomar um café. O lugar era surreal. O chão de cerâmica brilhava, as prateleiras alinhadas com produtos de marcas antigas, embalagens que eu não via desde moleque. Tinha um cheiro forte de café passado na hora e pão de queijo. Numa mesinha, um jornal. Olhei a data por curiosidade. 12 de agosto de 1995. Achei graça. Pensei que o dono era um colecionador, um saudosista. A moça do caixa, uma jovem de sorriso doce, me serviu um café numa xícara de vidro. Estava delicioso, o melhor que eu já tinha tomado. Quando fui pagar pelo diesel e pelo café, tomei um susto. O preço do combustível era menos da metade do que eu pagava em qualquer outro lugar. "Moça, esse valor tá certo?" Perguntei desconfiado. "Certíssimo, senhor. É o nosso preço", ela respondeu, sem piscar. Paguei em dinheiro, agradeci e voltei para o caminhão. O frentista já tinha terminado. Ele limpou meu para-brisa sem que eu pedisse. "Obrigado por tudo, meu amigo. Vocês têm um lugar de primeira aqui", eu disse, entregando uma gorjeta a ele. Ele sorriu de novo, aquele sorriso calmo e esquisito. "Nós que agradecemos a visita. Cuidado na descida da serra. Essa noite tá perigosa. Muitos se perdem por aqui. Volte sempre. A gente está sempre esperando." Segui viagem com o tanque cheio e a alma lavada. O caminhão parecia até mais leve. Rodei por mais umas 2 horas. A neblina se dissipou e a chuva parou. Chegando perto de Curitiba, parei num pátio grande que eu sempre ficava, para jantar de verdade e descansar. Encontrei o Valdir, um colega das antigas, tomando uma sopa no restaurante. "E aí, Valdir, sumido? De onde vem nesse tempo do cão?" Ele perguntou. "Vim de São Paulo. Passei um aperto danado na Serra do Cafezal. Quase fico sem diesel. Sorte que achei um postinho aberto, o Paradiso.
Rapaz, que lugar! O diesel mais barato que já vi na vida. Valdir parou de tomar a sopa. Ele me olhou de um jeito estranho, largou a colher no prato. Posto Paradiso? Na Serra do Cafezal? Ele perguntou com a voz baixa. Esse mesmo, um lugarzinho antigo, mas muito ajeitado. Um senhor de bigode branco que atendeu. Valdir empalheceu. Jorge, pelo amor de Deus, não brinca com isso. Brincar? Tô falando sério, passei lá agora há pouco. Ele se benzeu. Impossível, meu amigo. O posto Paradiso foi o melhor posto daquela região. Mas há uns 30 anos, numa noite de temporal igual a de hoje, um caminhão de gás perdeu o freio na descida. Ele entrou reto na loja de conveniência. A explosão levou o posto inteiro, o dono, a filha dele que ficava no caixa e o frentista. Ninguém sobreviveu. O lugar ficou em ruínas e a mata tomou conta. Nunca mais construíram nada ali. Um gelo subiu pela minha espinha e parou na minha nuca. Eu ri, um riso nervoso. Você tá me tirando, Valdir. Eu tava lá, eu paguei. Instintivamente, levei a mão na pausa de calça. O dinheiro que eu tinha usado para pagar estava todo ali. Cada nota. O troco não existia. Com o coração martelando na garganta, voltei correndo para o meu caminhão. Girei a chave na ignição, a luz do painel se acendeu e lá estava ela, a luz laranja, piscando furiosamente. O marcador de combustível estava no zero, completamente vazio. O tanque que o senhor sorridente encheu no Paradiso nunca existiu. Eu tinha atravessado o pior trecho da serra por horas com um tanque fantasma. Até hoje eu não sei o que pensar. Se foi um delírio, um anjo da guarda ou um aviso. Mas de uma coisa eu sei. Existem mais mistérios entre o céu e o asfalto do que a gente pode imaginar. E alguns postos de gasolina, mesmo depois de virarem cinzas, continuam abertos para viajantes desesperados. Eles só não vendem combustível. Vendem tempo. Meu nome é Pedro, e o que eu vou contar não é história de pescador, nem causo para assustar menino. É a mais pura verdade do que aconteceu comigo há uns bons anos, numa noite que riscou minha alma com um medo que nem o tempo apaga. Eu sou caminhoneiro desde que me entendo por gente, e meus cabelos brancos são testemunhas das estradas que já rodei nesse Brasil de meu Deus. Já vi de tudo um pouco, mas nada, absolutamente nada, se compara àquilo. Era uma viagem como tantas outras. Eu descia a serra, um trecho conhecido pela neblina traiçoeira e pelas curvas fechadas, que a gente apelidou de Serra da Sombra. O gigante, meu fiel caminhão, roncava macio, cortando a escuridão da madrugada. O rádio chiava mais do que cantava, e a solidão era minha única companheira. Foi então que a neblina desceu, densa e úmida, engolindo a estrada. Reduzi a velocidade, os olhos fixos nos poucos metros que os faróis conseguiam iluminar. Foi aí que eu vi, parado no acostamento, um vulto. Parecia um homem, mas tinha algo de estranho, uma imobilidade que arrepiava. Conforme me aproximei, a luz do farol revelou um carro antigo, um Opala preto, com os pneus murchos e a lataria coberta de poeira, como se estivesse abandonado ali há décadas. O homem estava ao lado do carro, de costas para a estrada, a cabeça baixa. Um sentimento ruim me tomou. Não era medo de assalto, era outra coisa, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Passei devagar e, pelo retrovisor, vi o homem levantar a cabeça e virar o rosto na minha direção. Não consegui ver seus traços, apenas a silhueta escura contra a neblina. Continuei meu caminho tentando afastar a imagem da cabeça. Coisa da minha imaginação, cansaço, eu repetia para mim mesmo. Mas a sensação ruim persistia, um peso no peito que eu não sabia explicar. Alguns quilômetros à frente, a surpresa. O mesmo Opala preto estava novamente no acostamento,
O coração gelou. Era impossível. Eu não tinha visto nenhum carro me ultrapassar e naquela neblina seria loucura tentar. O mesmo vulto estava lá, na mesma posição. Desta vez, não olhei para trás. Pisei fundo no acelerador, o motor do gigante gritando na noite. Foi quando o inexplicável aconteceu. De repente, senti uma pancada violenta na traseira do caminhão, um tranco que me jogou contra o volante. O gigante, uma máquina de toneladas, foi arremessado para o lado como se fosse de brinquedo. Lutei com a direção, o suor frio escorrendo pelo meu rosto, mas era inútil. O caminhão derrapou, a carroceria fazendo um L e tombando na pista. O barulho foi ensurdecedor, metal se contorcendo, vidro estilhaçando. Fiquei pendurado no cinto, a cabine virada, o mundo de cabeça para baixo. A dor na costela era aguda, mas a confusão na minha mente era ainda maior. Horas depois, quando o socorro chegou, a cena que encontraram só aumentou o mistério. Meu caminhão estava tombado, a carga espalhada, mas não havia nenhum outro veículo, nenhum sinal de colisão. A perícia vasculhou cada centímetro do meu caminhão e da estrada. A única marca encontrada na traseira do meu bruto era um arranhão fundo de um metal que eles não conseguiram identificar. Nenhuma tinta, nenhum fragmento de outro carro. Eles me perguntaram incansavelmente o que tinha acontecido. Eu contei sobre o Opala preto, sobre o vulto na neblina. Vi nos olhos deles a descrença, o olhar que se dá a um homem em choque, talvez delirando. Para o relatório oficial, a causa do acidente foi perda de controle do veículo em condições de baixa visibilidade. Uma colisão misteriosa, sem culpados, sem outra vítima. Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei que não estava sozinho naquela serra. Toda vez que fecho os olhos, ainda vejo o vulto na neblina, a figura escura ao lado do Opala fantasma. Não sei quem era, nem o que queria, mas tenho certeza de uma coisa. Naquela noite, na Serra da Sombra, algo me empurrou para a beira da morte. E a única prova que tenho é a cicatriz na minha costela e o medo que desde então é meu passageiro fiel em cada viagem. Vocês podem não acreditar, e sinceramente, tem dias que nem eu mesmo acredito. Mas a marca na lataria do meu antigo caminhão e o arrepio que sobe minha espinha toda vez que lembro, esses não me deixam esquecer. Meu nome é Ademar, e por 40 anos minha vida foi o asfalto. Já cruzei esse país de ponta a ponta, vi coisa que duvidariam, mas o que aconteceu no trecho do choro, ali ninguém me conta, eu vivi. Todo mundo que roda por aquelas bandas conhece a fama daquele lugar. É uma reta comprida, uns 20 quilômetros no meio do nada, cercada por uma mata fechada e um silêncio que chega a zumbir no ouvido. O apelido Trecho do Chorro veio de uma tragédia antiga, um ônibus escolar que capotou. A lenda diz que à noite ainda se ouve o choro das crianças. Eu sempre fui calejado, nunca dei bola para esses causos. Para mim, era só mais uma estrada. Até aquela noite. Era uma madrugada fria de inverno. Eu vinha de uma entrega, o bruto vazio, só querendo chegar em casa. A estrada estava deserta, nem alma viva na direção contrária. Para passar o tempo eu liguei o rádio, mas só pegava estática. De repente, no meio do chiado, ouvi uma coisa que me gelou o sangue. Era um riso. Um riso de criança claro e límpido, saindo pelos alto-falantes. Durou uns 2 segundos e sumiu, voltando à estática. Deve ser interferência, rádio de cidade pequena, pensei tentando me acalmar. Mas meu corpo já estava em alerta. Meus olhos varriam a escuridão à frente com mais atenção. Foi então que aconteceu. Do meio da mata, uma bola vermelha, daquelas de plástico bem simples, quicou para o meio da pista. Ela pulou 1, 2 vezes e parou bem no meio da minha faixa, iluminada pelo farol.
Meu instinto gritou mais alto que a razão. Girei o volante com toda a força para a direita, o pé afundado no freio. O barulho dos pneus cantando no asfalto foi a última coisa que ouvi com clareza. O caminhão saiu da pista. Eu senti o tranco violento quando ele bateu em algo, mas não foi um impacto seco. Foi como se algo me empurrasse, me guiasse para dentro do mato. A cabine sacudiu, as coisas voaram e depois a escuridão total. Quando acordei, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Nenhum grilo, nenhum bicho, nada. Só o cheiro de mato e diesel. Com o corpo todo doído, consegui abrir a porta, que estava entortada. Desci e olhei em volta com a luz da lanterna do celular. O coração quase me saiu pela boca. O meu caminhão não estava na beira da estrada. Ele estava a uns 30 metros para dentro da mata fechada, enfiado entre 2 jequitibás enormes e antigos. E aqui está a parte que ninguém nunca acreditou. O espaço entre as 2 árvores era visivelmente menor que a largura do meu caminhão. Não havia sinal de árvores quebradas na frente dele. Não tinha marca de pneu no chão de terra e folhas. Era como se o caminhão tivesse sido colocado ali de cima para baixo, naquele espaço impossível. Voltei para a estrada, as pernas tremendo. Procurei pela bola vermelha. Não havia nada, nenhum sinal dela. O pessoal do guincho demorou horas para chegar e mais horas ainda para entender a situação. Tiveram que cortar galhos grossos e usar 2 guinchos para arrastar o bruto de lado, arranhando a lataria toda para tirá-lo dali. O motorista do guincho, um senhor já velho, só olhava para mim e balançava a cabeça. Seu Ademar, tem coisa que é melhor não tentar entender. A gente só agradece por estar vivo. O relatório da seguradora? O motorista adormeceu ao volante e perdeu o controle? Como eu ia explicar para o engravatado na cidade que desviei de uma bola fantasma, ouvi risadas no rádio e que meu caminhão foi parar num lugar onde a física diz que ele não cabia? Eu nunca mais passei pelo trecho do choro. Mudei de rota, pego um atalho de terra se for preciso, porque eu sei que o que tem ali não chora. O que tem ali ri da sua cara, enquanto te empurra para uma armadilha que não é deste mundo. Meu nome é Valdir. Eu sempre fui um cara do relógio, do mapa, da rota traçada. Para mim, a estrada era matemática. Quilômetros, litros de diesel, horas de viagem. Não tinha espaço para assombração. Pelo menos eu achava que não tinha, até a noite em que dei carona na Reta do Silêncio. Essa reta fica no interior de Goiás. Um traço de asfalto de quase 100 quilômetros que não faz uma curva sequer. De dia é o calor e a miragem. De noite é o breu mais fundo que você pode imaginar. O apelido dela vem do fato de que o rádio não pega, o celular morre e depois de um tempo até o ronco do motor parece ser engolido pelo nada. Eu estava com uma carga de grãos, prazo apertado. A noite caía e eu entrei na reta. Minha meta era atravessá-la e parar para dormir na próxima cidade. A estrada estava vazia, como sempre. Farol alto, cortando a escuridão. Foi quando eu a vi. No acostamento, uma senhora, magrinha, curvada, com um vestido preto e um lenço da mesma cor na cabeça. Fiquei com o pé atrás. Quem em sã consciência estaria parado ali, no meio do nada absoluto, àquela hora? A regra número 1 da estrada é não parar. Mas ela parecia tão frágil, tão inofensiva. Pensei na minha falecida avó. Diminuí e parei ao lado dela. Boa noite. A senhora precisa de ajuda? Perguntei pela janela. A voz dela era baixa, cansada. Só uma carona, meu filho, até a capela de São Miguel, um pouco mais para frente. Vou pagar uma promessa. Capela? Naquela reta? Nunca tinha visto. Mas não discuti. Ela subiu, sentou-se no banco do carona e o silêncio voltou. Ela não puxou conversa. Ficou só olhando para frente, as mãos no colo. Tentei ser gentil, perguntei de onde vinha, mas ela só respondia com de longe ou de perto. Depois de uns 20 minutos, ela apontou. É ali.
No lado direito da estrada havia uma pequena capela branca, de porta fechada, sem nenhuma luz. Parecia abandonada há um século. Achei estranho, mas parei. Ela desceu, agradeceu com um aceno de cabeça e, antes de fechar a porta, deixou uma coisinha no painel. "Para te dar proteção", ela disse, e sumiu na escuridão ao lado da capela. Olhei para o painel. Era um terço pequeno, de madeira escura, bem gasto pelo uso. Dei de ombros, engatei a marcha e voltei para a estrada, aliviado por ter ajudado. Continuei dirigindo. O relógio no painel marcava 22h40. Cantei uma moda de viola para espantar o sono, os olhos fixos na faixa branca. Rodei por uns bons 30, 40 minutos. Foi quando meu sangue virou pedra de gelo. À minha direita, iluminada pelo farol, estava a mesma capela branca de porta fechada. Pisei no freio, o coração na boca. Como? Eu não tinha feito retorno, não havia nenhuma entrada ou saída, era uma reta. Devo ter dormido no volante. É cansaço. Falei em voz alta, tentando encontrar uma lógica. Olhei o relógio, 22h20. Fazia sentido. Respirei fundo e acelerei de novo, agora com o medo me fazendo companhia. Mais meia hora de estrada, pé no porão. A reta era interminável. O suor começou a escorrer na minha testa e então o pesadelo se confirmou. A capela branca, de novo, no mesmo lugar. Olhei para o relógio digital, os números piscavam. 22h40. O mesmo horário em que eu tinha deixado a velha senhora. O pânico tomou conta de mim. Aquilo não era real. Eu estava preso num pedaço de tempo, na mesma estrada, passando pela mesma capela fantasma. Senti uma pressão no peito, o ar me faltou. Puxei o caminhão para o acostamento, desliguei o motor e o silêncio da reta me engoliu. Eu não sabia o que fazer. Olhei para o banco do carona e vi o tercinho de madeira. Peguei ele na mão e não sei dizer se rezei ou se chorei. Próxima coisa que eu lembro é do sol forte batendo no meu rosto e do barulho de buzina. Era outro caminhoneiro, parado atrás de mim. Eram quase 7 da manhã. Eu estava no mesmo lugar, a poucos quilômetros depois da capela. Perdi a noite inteira. Perdi quase 8 horas da minha vida naquele trecho. Para a transportadora, eu dormi no ponto. Levei uma bronca daquelas. Como eu ia explicar o que aconteceu? Que o tempo voltou, que eu fiquei preso num laço? Até hoje eu não sei quem ou o que era aquela senhora. Mas eu guardo o tercinho de madeira no bolso do meu casaco. Às vezes, quando eu estou sozinho na estrada, sinto ele esquentar. É a minha única prova de que não enlouqueci. E é o meu lembrete para nunca mais, por motivo nenhum, parar na reta do silêncio. As rodas do meu Scania giravam na BR-101, cortando a noite escura como um bisturi. Já era tarde, ou melhor, já era de madrugada. A única companhia era o ronco do motor e a luz fraca do painel. A estrada era minha casa há mais de 20 anos, e eu pensava que já tinha visto de tudo. Mas naquela noite, o tudo ganhou um significado completamente novo. Foi perto de uma serra, um trecho que todo caminhoneiro respeita. Na escuridão, a luz dos meus faróis pegou um vulto da beira da estrada. Uma mulher. Ela estava sentada numa mala, vestida com um vestido branco, impecável, no meio daquela terra suja. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cabelo dela, tão preto que parecia engolir a luz. E o silêncio dela. Não acenava, não pedia ajuda, só olhava para a estrada, como se esperasse algo que não ia chegar. Algo me dizia para não parar, mas a estrada, ela tem suas próprias regras. A gente não deixa alguém na mão. Eu parei o caminhão, abri a porta do carona e perguntei: "Tudo bem, moça? Precisa de carona?" Ela se levantou sem pressa,
pegou a mala e entrou. Fechou a porta com suavidade. Não disse uma palavra. O perfume dela era forte, de flores que eu não sabia nomear. Era um cheiro pesado, de enterro. Para onde a senhora vai? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela virou o rosto na minha direção, mas não olhou para mim. Olhou através de mim, como se eu não estivesse ali. Para frente. Sempre para frente. Foi tudo o que ela disse. A voz era fria, gélida, sem eco. Continuei a viagem, o silêncio dela pesando mais que a carga do caminhão. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor, mas a imagem do banco de trás parecia sumir e voltava. Sumia e voltava. Eu comecei a me sentir tonto. O ar na cabine parecia rarefeito. Foi quando chegamos perto de uma ponte velha. Era um lugar conhecido por acidentes, uma curva traiçoeira. A moça, que não havia feito um movimento até então, esticou o braço e apontou para o abismo, para a escuridão onde a ponte devia estar. Foi ali que eu caí, ela disse. A voz dela agora era um sussurro, mas me pareceu mais alto que o barulho do motor. Arrepiei. Meus pelos, os da barba, os do braço, se levantaram. O pé no freio, desacelerei, olhei para o banco do carona e ela não estava mais lá. A mala tinha sumido. O perfume forte, de enterro, também sumiu. O banco estava seco, limpo, e eu suando frio. Liguei para o meu amigo, outro caminhoneiro, que me atendeu com a voz sonolenta. Contei a história, gaguejando. Ele suspirou. Essa é a história da dama da BR, meu velho. Sempre aparece no mesmo trecho. Dizem que ela morreu ali, com a mala cheia de sonhos, e que ela ainda procura uma carona para frente, mas nunca chega em lugar nenhum. O resto da viagem eu fiz com o rádio no volume máximo, tremendo, e o banco do carona, de lá para cá, nunca mais me pareceu um lugar vazio.